Que coisa gostosa, maravilhosa estar diante de uma bela natureza que só Deus pode nos dar. Que você sempre seja inspirado quando olhar para a natureza de Deus, olhar para coisas lindas que Deus fez para mim e você usufruir. Que você venha estar sempre se lembrando que tudo isso Deus fez para nós. E né, quando a gente olha assim, contempla a natureza, começa a respirar esse ar puro, a gente se lembra muito do nosso Criador e isso é bom. E eu estava aqui olhando para essa natureza e me lembrando de algo muito interessante. Quantas vezes nós, eu não sei você, mas quantas vezes assim, de um modo geral, a gente consegue ver isso. Quantas vezes a gente faz algo errado, a gente peca, a gente vacila e a nossa primeira preocupação qual é? Eu quero te perguntar assim, qual a sua preocupação quando você erra, quando você vacila? A maioria das vezes a nossa preocupação é a gente fica pensando no outro, né? O que o outro vai pensar? O que vão pensar de mim? Meu Deus, como vai ficar a minha imagem agora? O que o meu patrão vai pensar se foi alguma coisa que aconteceu no seu trabalho que você errou, né? A primeira preocupação que você tem, o que meu patrão vai pensar? Se foi na sua casa, com seu cônjuge, o que o meu esposo vai pensar? O que meu filho vai pensar de mim? O que o irmão vai pensar de mim? Então a gente está sempre focado nas pessoas, com a nossa imagem, né? Com a nossa imagem. Isso é ruim? Não, de certa forma isso não é ruim, a gente se preocupar com a nossa imagem, porque isso é uma forma que a gente vai ter de se resguardar, de vigiar mais. Então quando eu fico pensando sobre a minha imagem, para não manchar a minha imagem, isso me faz me guardar, isso me resguarda. Mas assim, diante desse Criador maravilhoso, o que você acha? A primeira pessoa que nós entristecemos é o Espírito Santo de Deus. E esse deve ser o nosso foco. Quando eu erro, quando eu vacilo, quando eu piso de forma errada, ando de forma errada, melhor dizendo, eu vacilo, a primeira pessoa que eu afeto é o Espírito Santo de Deus. A primeira pessoa, antes de pensar em mim, antes de pensar na minha imagem diante das pessoas, eu tenho que pensar no Deus que é o Criador, o Todo-Poderoso, com a minha imagem diante dele. Diante do meu erro, como que ficou a minha imagem diante de Deus. Então, a partir do momento que eu erro, eu entristeço o coração de Deus. E a nossa primeira atitude deve ser de se preocupar com isso. Nós devemos nos preocuparmos com a nossa imagem, em primeiro lugar, diante de Deus. Eu feri o coração de Deus. Eu tenho que me entristecer todas as vezes que eu firo o coração de Deus. Você tem que se entristecer que todas as vezes que você erra, você fere o coração de Deus. Então você tem que ter tristeza na alma por ter ferido o coração de Deus. E quando nós chegamos diante de Deus com essa atitude, quando nós chegamos diante de Deus tristes, porque nós sabemos que nós ferimos o coração dele, aí sim, nós estamos diante de Deus com o coração contristado e isso agrada a Deus. E eu quero lhe dizer uma coisa, quando eu vivo preocupado com a minha imagem, quando você vive preocupado com a sua imagem diante das pessoas, a gente chega à conclusão de que todo mundo erra, certo? Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Então eu olho para A, olho para B e eu vejo que ele também erra. Não sou só eu que erro, ela também erra, meu esposo também erra, meu filho também erra, meu patrão também erra. Então a gente tem uma concepção de que o erro é normal, é comum e todo mundo vai vivendo por aí a si mesmo. Mas quando eu tenho a visão de que o meu erro fere o coração de Deus, como fica a minha imagem diante de Deus, aí eu vou ter uma outra forma de olhar a vida, porque eu preciso ser igual a Deus. Pense nisso, comece a refletir sobre a sua vida, sobre os seus atos, comece a observar o que você tem feito, qual tem sido a sua reação diante das suas falhas, diante do seu erro.
o que você tem pensado depois que você erra, se você pensa só nas pessoas, só na sua imagem primeiro, ou se você pensa no coração de Deus. Gostaria que isso ficasse na sua mente. Quando você erra, você pensa primeiro na sua imagem, o que você causou ali, que a sua imagem ficou manchada, eu tenho que desfazer isso porque a minha imagem ficou manchada, ou você pensa, eu entristeci o coração de Deus e eu preciso resolver isso diante de Deus. E eu tenho certeza que quando você resolver diante de Deus o seu erro, a sua falha, eu tenho certeza que todas as outras coisas serão resolvidas, porque Deus vai agir de uma forma soberana e sobrenatural na sua vida. Tenha Deus como seu exemplo. Não olhe para as pessoas, a forma que as pessoas agem ou reagem a alguma coisa, mas olhe para o coração de Deus, porque Ele é perfeito. Que a perfeição de Deus venha estar cada dia em nós, que nós venhamos estar buscando a perfeição dEle, assim como a natureza dEle é perfeita, que nós também venhamos ter o exemplo dEle em nossas vidas. Deus abençoe, um beijo no seu coração. Amém. Inspire-se, inspire outras pessoas, seja uma pessoa dinâmica, alguém que gosta de abençoar vidas. Compartilhe nosso link, acesse nosso canal e coloque lá um like, coloque um ok lá pra gente, se inscreva, compartilhe, fale com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas também. Que Deus venha estar falando ao seu coração todos os dias, e é um prazer estar com você.